porque está acontecendo por lá uma crise migratória absolutamente enorme, que se tivesse acontecendo em algum outro lugar do mundo, que não na África, teria grande manchete na imprensa internacional. Portanto, nós precisamos discutir o que está acontecendo lá. Nós temos, na verdade, um grande crescimento populista contra a imigração, contra os estrangeiros, muito xenófobo na África do Sul, como a gente tem visto crescer em outros lugares, como nos Estados Unidos, onde está a Mariana, aqui no Reino Unido, onde eu estou, na Europa, em Portugal, onde o Carlos Henriques está. Mas no caso da África do Sul, a gente está vendo milícias nas ruas intimidando esses imigrantes. Não estou falando de agentes federais como o ICE nos Estados Unidos. Temos relatos de milícias que vão aos hospitais, por exemplo, e retiram os imigrantes para que eles não sejam atendidos nos hospitais, que batem nas casas e exigem que as pessoas abandonem a África do Sul e abandonem as suas casas. Eles deram um deadline nesta semana, dia 30 de junho, um deadline imposto por essas milícias, por esses grupos que têm um fundo político, né, para que os estrangeiros abandonassem a África do Sul. É claro, a imigração é um grande problema na África do Sul, porque nós temos estimado aí 4 milhões de imigrantes, muitos deles sem os documentos necessários, mas tem muitas contradições nisso. E para isso, eu queria ouvir o meu amigo Carlos Henriques, queria te agradecer muito por participar aqui do Fora da Ordem. Carlos, nos conte qual é a situação neste momento na África do Sul e o que está por trás dessa onda contra a imigração por lá. Bem-vindo ao Fora da Ordem. Obrigado, Américo. Obrigado também à nossa companheira do painel aqui. O que está a acontecer na África do Sul é uma coisa recorrente, já vem desde Mandela, desde a transferência ou a transição do apartheid, do regime do apartheid, da queda do apartheid, para uma nova dispensação democrática, uma sociedade completamente mais igualitária, pelo menos esses eram os ideais de Mandela. O ressurgimento recente desta March and March, deste movimento chamado March and March, que apela à deportação em massa de migrantes indocumentados, que também apela a um sentimento social que obviamente tem alguma conotação com uma agenda também de violência xenófoba, que é, na sua parte também, racismo, tem sido em resposta, segundo a organização ou os organizadores, a um conjunto de questões que leva, por exemplo, à observação da deterioração dos serviços públicos, ao crescimento do desemprego numa sociedade que tem 62 milhões de habitantes, mas que é maioritariamente jovem e que, no seu conjunto, por exemplo, entre os jovens, o desemprego é acima dos 45%, a saúde pública que deixou de ter também uma importância vital no apoio a uma sociedade também, ela própria envelhecida e de transição, digamos assim, a corrupção, o endinheiramento das elites que se tornaram elites predadoras, e portanto o que nós vemos aqui é talvez o resultado de problemas estruturantes, não é? Desde a queda do apartheid, que não foram resolvidos, que o ANC, como governo, como partido político, não conseguiu, de facto, mostrar essa capacidade de resolução, na prestação dos serviços mais básicos, quer de saúde, água potável, eletricidade e tudo o resto, que levasse a um bem-estar e uma segurança. O que é que este sentimento mostra ou demonstra? Demonstra que nestes últimos 30 anos o ANC desviou-se dos ideais de Mandela e do arcebispo Desmond Tutu, que criaram uma sociedade vista como uma sociedade arco-íris. E essa sociedade, no início, era de facto, e foi de facto, um modelo de inclusividade, um modelo que até foi utilizado internacionalmente por corporações na sua transformação interna, na aproximação entre várias culturas, entre os seus funcionários e empregados.
A juventude de hoje não é a mesma juventude de Mandela e do ANC. Portanto, os filhos da elite nacionalista de Mandela estão contra os pais. Isto é interessante verificar agora neste movimento, é que estes ideais são contra aquilo que o ANC preconiza, que é, no fundo, são políticas nacionalistas que demonstram que o ANC não fez duas coisas. Primeiro, não conseguiu fazer a transição do movimento nacionalista para partido político. Ainda hoje é visto como movimento nacionalista, com fações dentro dele que querem tomar o poder de quando em quando, e agora estamos a aproximar-nos de um novo período, porque desde Mandela também nenhum presidente da República na África do Sul terminou o segundo mandato sem ser afastado com violência. Não sei se isto será uma nova agenda que está em curso para daqui a 3 anos Ramaphosa ser afastado. Vamos ter agora em breve as eleições locais e depois, mais tarde, daqui a 2 anos, as presidenciais e gerais. Por outro lado, o movimento nacionalista na África Austral, portanto, Zimbábue, Angola, Namíbia, Moçambique, são os mais próximos e vizinhos, demonstraram em 50 anos de governação, 30, 50 anos, o ANC é o mais novo deles a ter chegado ao poder, mas terá oferido maior volume de dinheiro através da corrupção do que os outros, em menos tempo, por exemplo. Isto demonstra que, para além de não se ter transformado em partido político, também transformou o Estado em várias empresas privadas. E, portanto, é isso que estamos a assistir aqui na África do Sul, que se transforma também num problema regional. Esta questão da imigração é uma questão também mais mediática do ponto de vista de angariação de votos, de sensibilização do coletivo, não é? Agora, a questão aqui não é se estas acusações contra o regime atual de falta de desemprego, faltas de políticas para a criação de bem-estar, emprego, saúde e por aí adiante, se são legítimas e têm mérito ou não. Elas têm todo o mérito e já vêm de trás. Não foram resolvidas. Agora, a questão é, os imigrantes são a causa real destes problemas? Porque nos 4 milhões Parece-me que um grande falaste, problema político, na verdade, né? é também Porque um problema político. Porque o que você nos diz é que o ANC, o Congresso Nacional Africano, que está no poder desde a queda do apartheid, foi inicialmente com o Mandela um país que, de braços abertos, vamos dizer, ou quase braços abertos, recebeu muitos daqueles imigrantes, até porque o Mandela tinha o que ele considerava uma dívida e essa visão pan-africanista, né, de receber ou retribuir o apoio que ele recebeu na luta contra o apartheid de várias outras nações e acabou recebendo muitos migrantes dessas nações, né? Nós estamos falando de migrantes que vêm de Malawi, Botsuana, Moçambique, Zimbábue, por exemplo, Uganda, para a África do Sul, que é uma grande economia na África, mas o ANC foi incapaz, nesses 30 anos, de mudar de fato a África do Sul, de criar empregos, de fazer viver o potencial do país, que é um país rico. Essa é a sua análise, Carlos? É um primeiro ponto de vista e um primeiro resultado mais direto destas sucessivas ondas de manifestações que são sempre vistas como anti-imigração, porque elas, de alguma forma, sensibilizam mais depressa a população a aderirem a este tipo de manifestações que depois, mais tarde, se transformam em movimentos mais organizados. Vejamos, em 2023, 2024, já tínhamos tido, depois da operação do Lula, que também foi um movimento anti-imigração, que surgiu no coração da capital económica da África do Sul, Joanesburgo, surgiu precisamente no Soweto, ao lado das residências de Mandela, Desmond Tutu, dos líderes da libertação nacional, a contestar precisamente os mesmos problemas. Mas depois caiu na áurea do ANC. Mas isso liga-se a outra manifestação que surgiu depois
que através de grandes ações de violência, cortou até as rotas de abastecimento de Joanesburgo, vêm do mar, portanto vêm precisamente do KwaZulu-Natal, que é a província mais populosa da África do Sul. São 11 milhões de habitantes e são 11 milhões de Zulus. Portanto, é a província etnicamente mais representativa e importante da África do Sul. Gauteng, onde está sediado Joanesburgo, é uma província pequena, mas com o maior produto interno bruto, portanto é onde está a sede das grandes multinacionais, a sede das grandes corporações, a sede do capital, digamos assim. Todavia, a sociedade sul-africana em 30 anos urbanizou-se. Ela fugiu, entre aspas, das áreas mais rurais, porque a África do Sul, nos anos 60, 70, ela transformou-se de uma economia de base agrária para uma economia industrializada. As pessoas acorrem sempre às grandes cidades, nomeadamente a Joanesburgo ou ao Cabo, à procura de novas oportunidades de emprego e oportunidades económicas, de uma melhor vida. Nem tanto, no caso sul-africano, emigram para outros países. Portanto, é por aí. Mas a urbanização levou a outras consequências, a uma degradação de serviços públicos, a uma enorme sobrepopulação nessas cidades, e a falta de atendimento por parte do regime, do governo, em atender a todas estas questões, né, o deixa andar, leva a que agora, por exemplo, vemos aqui uma realidade, que é esta. Estava a olhar para os números e esta realidade é esta. Temos 3 milhões a 4 milhões de imigrantes na África do Sul. Aí dois terços serão imigrantes no formal, no setor formal. O que isto nos diz é que as políticas do ANC transformaram uma economia industrializada numa economia informal. Portanto, a economia informal, neste momento, é muito maior do que a economia formal. E aqueles que estão na economia informal, que ganham aos sul-africanos, são precisamente os imigrantes que vêm de fora, são muito mais ágeis no negócio, por exemplo, os somalis, não é? Os zambianos, os zimbabueanos. E a percepção popular na rua é de que eles vêm para retirar os nossos empregos. Eles já não têm emprego, mas precisam de capitalizar e de ganhar a vida. E ganhando a vida é comprar no formal para vender no informal. Mas o informal, que já representa 1 trilhão de randes, não é? Já é uma economia monstruosa. Se aliarmos a isso a corrupção, a degradação dos serviços públicos, a insistência do ANC em transformar a África do Sul numa economia de base socialista a caminho do comunismo, porque isto é uma política central do partido de Nelson Mandela. Aliás, Nelson Mandela, a propósito, rejeitou as nacionalizações. Logo no princípio, só fez um mandato, mas a seguir a Mandela, a partir do Thabo Mbeki, notámos logo duas coisas. Começaram um apetite pelas nacionalizações e também uma outra questão, que é a questão racial, porque o ANC tem vindo a perder apoio eleitoral. Com Thabo Mbeki assiste à implementação da política de Black Economic Empowerment, que é empoderamento negro, que lá atrás fazia sentido com a afirmação, a ação afirmativa para transformar a economia, e porque era uma economia basicamente, ainda continua, o capital continua nas mãos das grandes multinacionais anglo-sul-africanas, e esse capital ainda continua muito, de facto, alocado, diria assim. Ele não foi redistribuído. A classe média negra é uma ficção sul-africana, porquê? Porque ela foi criada com os dinheiros da redistribuição. Ela não criou valor, ela não criou emprego e, portanto, não criou desenvolvimento económico. E o que assistimos agora é este embate, não é, que leva a quê? Os filhos da elite nacionalista a dizer: eu quero viver num país industrializado, um país que me dê oportunidades, um país que seja também um país desenvolvido e que continue a ser desenvolvido, como foi no passado, não é? Até a nível científico, mas não quero viver no meio de gangsterismo, de sindicatos do crime organizado, do narcotráfico, e tudo mais, isso, que já começa a ser... Tudo isso acaba sendo explorado politicamente e acaba também sendo utilizado
nesses movimentos contra a imigração.